Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, e falar que o Departamento de Fisioterapia sempre é um destaque no Congresso da SOCESP, né? Então, esse ano não está sendo diferente. Eu sempre fui aluna aqui, vinha desde uns 6 anos atrás, que foi o meu primeiro SOCESP, e hoje aqui dando essa palestra. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, a progressão, essa figura ela mostra a progressão do risco clínico num paciente de insuficiência cardíaca. Quando o paciente ele é diagnosticado com insuficiência cardíaca, ele tem um risco que é chamado risco basal. Esse risco ele pode ser reduzido de acordo com a introdução dos medicamentos, mudanças de estilo de vida, e aí ele passa do risco basal para um risco residual. Mesmo com a terapia otimizada, esses pacientes podem ter a piora clínica. E essa piora clínica pode acontecer mesmo com os medicamentos em dia. Esse paciente ele passa, então, a ser considerado uma insuficiência cardíaca avançada. Então, para classificar a insuficiência cardíaca avançada, são vários sistemas. Eu vou citar aqui 3, que é, primeiro, a classificação funcional, que leva em consideração os sintomas da insuficiência cardíaca nas atividades. A classificação do Colégio Americano, onde a classificação D é o paciente com insuficiência cardíaca avançada, necessitando de um tratamento especializado. E aí eu cito o dispositivo de assistência ventricular, o transplante cardíaco e os cuidados paliativos. O Intermax também divide um indivíduo de 1 a 7, 1 e 2 tem uma indicação de dispositivo de assistência ventricular. Existem 3 categorias para indicar o dispositivo. A primeira, ponte para o transplante. São aqueles pacientes que têm a indicação do transplante, eles são listados, porém, a expectativa do tempo de fila para o transplante é longa. Então, esse paciente, a gente implanta o dispositivo e ele vai esperar o transplante em casa. Existe uma outra categoria chamada ponte para a candidatura. Esse paciente ele é um potencial candidato ao transplante, porém, por exemplo, ele tem hipertensão pulmonar. E a gente sabe que a hipertensão pulmonar ela é uma contraindicação para o transplante. Mas a gente também sabe que, ao implantar o dispositivo de assistência ventricular, há uma redução das pressões pulmonares e aí ele agora pode ser indicado ao transplante. Existe a outra categoria chamada terapia de destino, que é para aqueles pacientes que têm uma contraindicação absoluta para o transplante. Então, é introduzido o dispositivo de assistência ventricular e ele vai para casa viver em sociedade. Na linha do tempo, o primeiro dispositivo implantado no humano foi em 1963. Nessa mesma época, teve a ideia de substituir o coração total, que foi chamado na época de coração artificial. Porém, todas essas tentativas aqui, nessa época, deram errado, porque os pacientes morriam por falha do dispositivo. Então, nessa época, os pesquisadores começaram a focar em dispositivos mais simples, de câmera única. Daí surge a ideia do ventrículo artificial, né, dispositivo de assistência ventricular, que foi implantado em 1984 em um paciente com insuficiência cardíaca avançada para ponte como transplante. Esses dispositivos eles sofrem modificações ao longo do tempo, que eu vou citar aqui agora. Na figura A, mostra o primeiro dispositivo de assistência ventricular. Quando foi projetado, ele tinha a ideia de imitar o ciclo cardíaco. Ele era pulsátil. Existia uma válvula unidirecional e um diafragma que fazia o pulso. Qual era o problema, Ana, desse dispositivo? Ele era enorme, pesado, então o paciente ele não conseguia se mobilizar e, além disso, formava trombos e o paciente morria disso. Então, pesquisas começaram a ser desenvolvidas na época para tentar melhorar esse sistema, e melhorou. Em 2011, lança o HeartMate 2. Esse HeartMate 2 é a segunda geração. O que é que mudou? Mudou, em vez de ser pulsátil, ele passa a ser contínuo. Então, tem uma rotação aqui nessa bomba, rotação paralelamente ao eixo, que suga o sangue do ventrículo e coloca na aorta. E o que mudou mais, Iana? Mudou o tamanho, mudou o peso. Então, agora o paciente ele consegue ficar mais móvel. E isso é muito bom.
E aonde estamos? Estamos na terceira geração. E aqui eu vou citar o HeartMate 3, que é um dos mais utilizados. E o que é que muda do segunda para a terceira geração? Agora há uma levitação magnética na rotação. E isso é muito interessante porque diminui o ruído, diminui trombose e aumenta a durabilidade do aparelho. Esse é o HeartMate 3, ele é composto pela porta de saída, que suga o sangue do ventrículo esquerdo e coloca na aorta. Essa é uma bomba propulsora que roda sugando esse sangue. Esse é o monitor que eu vou mostrar com mais detalhe. O paciente leva uma bateria com um carregador com 4 baterias, 2 ficam com o paciente, 2 ficam carregando. Essa bateria dura em média de 10 a 12 horas. Existe um driveline, que é uma linha de transmissão, que sai daqui dessa bomba, aqui o driveline, e é conectado a um controlador que fica fora do corpo do paciente. E para que serve esse controlador? Para controlar a rotação da bomba. Esses são os dispositivos que temos. Percebemos que os de primeira geração, aqui segunda geração, terceira geração. De primeira geração tem o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, tem biventricular, tem o coração total. E o de segunda geração e terceira geração que eu comentei anteriormente. Percebemos a diferença, né, do tamanho, peso, e isso dá mais comodidade ao paciente. Além disso, com o avanço da tecnologia e a melhor seleção do paciente, houve sim melhora na sobrevida. Se a gente compara o gráfico de sobrevida dos pacientes que implantaram o HeartMate 2 em comparação ao grupo que implantaram dispositivos de primeira geração. Esse aqui é um monitor do HeartMate 3. E tem esses números, né? Vamos desmistificar esses números. Esse primeiro número aqui, ele é um substituto do débito cardíaco. É dado por litro por minuto. O segundo número é o índice de pulso. Eu falei a vocês que o dispositivo de segunda e terceira geração, ele é contínuo, né? E aí parece que o paciente ele não tem pulso, mas isso é mentira. Porque o aparelho ele suga o sangue do ventrículo e coloca na aorta, porém não impossibilita que o coração nativo ele contraia. E quanto mais forte ele contrai, mais esse paciente vai ter pulso, né? E qual é o índice que me diz isso? É o índice de pulso. Então, quanto menor o índice de pulso, lá no monitor, menor é a função cardíaca nativa do coração. Além disso, tem essa potência da bomba, que é dada por watts. É a energia gasta para fazer a rotação, para fazer a sucção do sangue. Nada disso é modificado. O que muda, o que o médico consegue modificar é a rotação. E, Ana, da onde surge esse valor aí de 9.500? O médico, quando implanta o aparelho, o médico faz um ecocardiograma e vai aumentando a velocidade da bomba e vai diminuindo a velocidade da bomba. E o que é que eles querem achar? É o ponto onde o septo intraventricular fique na posição correta. Nem muito desviado para a esquerda, nem muito desviado para a direita. No momento que acha o ponto onde o septo intraventricular esteja na posição correta, esse sim é a rotação correta para aquele indivíduo. E aí o débito cardíaco, o pulso, o índice de pulso e a potência da bomba são consequências, tá? E o débito cardíaco, como é dado o débito cardíaco nesses pacientes? Ele depende de 2 fatores. Primeiro, o débito cardíaco do coração nativo. O outro fator é o fluxo da bomba, que é dado por rotação por minuto. O fluxo da bomba, ela depende da velocidade de rotação e do ΔP. E, Ana, e o que é o ΔP? O ΔP é a diferença entre a pressão do ventrículo e a pressão da aorta. Mas para que eu quero saber isso? Porque se o paciente tem, por exemplo, ele começa a ficar mais congesto, muda volume. O volume também mexe em pressão. E aí muda o fluxo da bomba automaticamente. Então, assim, importante a gente saber isso, porque o paciente congesto com esse dispositivo é algo que eu não posso iniciar a reabilitação cardíaca. E, ao contrário também, o paciente desidratado, né, reduz volume.
Então, reduz o volume e também influencia no ΔP e influencia no fluxo da bomba. Então, ao implantar um dispositivo de assistência ventricular, há algumas mudanças na fisiologia do exercício, em diversos sistemas, e eu vou citar alguns. Sistema cardiovascular. Esse paciente ele continua com insuficiência cronotrópica. Eu não falei a vocês que só tem puxar o sangue e colocar na aorta, ele não mexe na contração. Então, a contração é do paciente de IC mesmo, né, com disfunção cardíaca. O que diminui a pós-carga, diminui a resistência vascular, e há uma discreta melhora no débito cardíaco. No sistema respiratório, a gente observa um aumento do espaço morto, devido ao dispositivo, o próprio dispositivo e cicatrizes, e há uma diminuição da resistência vascular pulmonar. No músculo esquelético, observamos um melhor fluxo para os músculos nos pacientes que implantam o dispositivo e uma volta da predominância do tipo 1 de fibra em relação do tipo 2. E, Ana, então, o que é que influencia a tolerância do exercício no paciente após o dispositivo de assistência ventricular? São dois fatores. O primeiro, o sistema fisiológico, que aí entra em consideração o ventrículo esquerdo, o direito, o pulmão, o condicionamento muscular prévio e fatores relacionados ao dispositivo. Por exemplo, a velocidade da bomba. O paciente que tem o dispositivo, ele não tem que estar com gesto, né? Ele tem que estar normal. Então, se ele está com gesto, ele precisa readaptar a velocidade da bomba. E aí isso precisa ser encaminhado para o cardiologista, e não a gente fazer reabilitação nisso. E a recuperação pós-operatória. Bom, esse trabalho quis avaliar o impacto do dispositivo de assistência ventricular na capacidade funcional e na qualidade de vida. Foram avaliados 281 pacientes com a indicação para ponte para transplante e 374 com indicação de terapia de destino. E era o HeartMate 2 sendo utilizado nesse trabalho. Observamos uma melhora expressiva na distância do teste de caminhada de 6 minutos nos dois grupos. E há uma melhora também na qualidade de vida nos dois grupos. Bom, e esse trabalho dinamarquês quis avaliar o consumo de oxigênio do paciente com dispositivo de assistência ventricular nas atividades de vida diária. Eram atividades pré-determinadas, como essas aqui da figura. O paciente ele era monitorado para avaliar o VO2 por um dispositivo portátil. Era feito o teste cardiopulmonar e o teste de caminhada de 6 minutos. Olha que interessante. Quando a gente compara aqui esse gráfico, em azul são os pacientes com dispositivo e em cinza, indivíduos saudáveis. Eles consomem mais oxigênio ao realizar em todas as atividades e eles realizam as atividades com maior tempo. Além disso, eles andam cerca de 300 metros a menos do que o saudável. E tem um VO2 pico menos da metade do que o controle saudável. Então, assim, vamos parar a aula e vamos refletir sobre isso. Então, você me disse, Ana, que o paciente que tem um dispositivo de assistência ventricular, ele melhora a capacidade funcional. E melhora, como eu mostrei. Porém, não é comparado ao indivíduo que não tem doença, né? Isso tem que ficar claro. Então, dada a importância da capacidade física após a implantação do dispositivo, trago aqui um fluxograma de uma revisão narrativa. Esse fluxograma foi construído por especialistas, né? E a ideia é começar os exercícios logo à implantação do dispositivo, desde que esteja estabilidade hemodinâmica e clínica. Então, pode realizar exercício respiratório, exercícios com pequenos grupos musculares e eletroestimulação. E a progressão do exercício ser de acordo à tolerância do paciente. Uma avaliação inicial para a reabilitação cardíaca não foge, é igual a qualquer outro paciente cardiopata. Então, não vou ficar aqui citando, porque isso todo mundo aqui sabe. Eu só vou chamar a atenção em um detalhe aqui, que é a ferida cirúrgica e a integridade da pele. Vocês lembram da figura que eu mostrei do driveline? Isso não pode dobrar, isso não pode puxar, porque está dentro do corpo do paciente conectado ao controlador. Então, isso tem que ter cuidado. Então, dentro daquela avaliação que vocês já sabem, já fazem, colocar essa parte aí do driveline bem certa na avaliação, porque é algo super importante. Como critérios para o encerramento da sessão da fisioterapia,
também não foge nada do que vocês já sabem. Porém, eu vou chamar a atenção a duas coisas. Queda significativa do fluxo é importante. E isso, o fisioterapeuta nem precisa saber, porque o alarme vai tocar. Então, assim, é algo super alto que então vocês têm que parar mesmo e chamar a ajuda da equipe multiprofissional. E também o aumento do peso, o IMC, porque nos diz em relação a volume, que foi o que eu falei, né? Aumenta volume, aumenta a pressão dentro do ventrículo, e isso vai influenciar no fluxo da bomba. Anos depois, é lançado outros parâmetros, como a pressão arterial. Por exemplo, o paciente que não tem pulso, porque você vai ter paciente que tem pulso e vai ter paciente que não tem pulso. Isso vai depender do coração nativo. Paciente que não tem pulso é por Doppler, né? E o paciente com pulso é normal. Quando há uma queda de pelo menos 20 milímetros de mercúrio, é algo que a gente precisa interromper a terapia. Outro fator aqui, eles colocam o fluxo abaixo de 4 litros por minuto, também interromper a terapia, e usar o Borg como parâmetro também de interrupção da terapia. Polastri, ele sugere alguns movimentos que podem ser realizados ainda no hospital com o paciente com o dispositivo. Ele fala de uma frequência de 3 a 7 dias por semana, e isso vai depender da disponibilidade de fisioterapeutas, 1 a 2 vezes, sessões não a mais do que 50 minutos, e a intensidade pelo Borg. E ter uma meta funcional. Eu preciso ter uma meta funcional para esse indivíduo. É ele andar, pelo menos nos primeiros 15 dias. Lógico, tem as complicações, mas nossa meta é essa, né? Os exercícios são esses que estão na figura. Essa moça aqui não está com dispositivo, é só uma simulação, só para vocês entenderem como é a bolsa que o paciente fica com o dispositivo, e tem que ter cuidado na hora dos exercícios, né, com a bolsa, lembrando o driveline que não pode nem dobrar, nem puxar. Exercícios em decúbito dorsal, em sedestação à beira-leito, exercícios em pé, subir escada. Se tiver bicicleta ergométrica dentro do hospital, pode fazer sim. E esses são os exercícios no hospital. Fora do hospital, exercícios ambulatoriais. Também não foge nada do que é já preconizado na reabilitação cardíaca. Exercícios aeróbicos tem que fazer, exercícios intervalados pode fazer, exercício de resistência muscular pode fazer, exercícios respiratórios também, exercício de treinamento muscular inspiratório também. E isso vai de acordo com a tolerância do paciente. Quando a gente fala de prescrição de exercício, vem na cabeça a frequência cardíaca, né? Que a gente sempre prescreve o exercício pela frequência cardíaca. E nesses pacientes, pode ou não pode, né? Se ele tem um dispositivo que suga o sangue do ventrículo e coloca na aorta, ele pode fazer, a gente pode fazer a prescrição de exercício pela frequência cardíaca? E aí esse estudo tentou responder essa pergunta. A discussão é que o transplantado tem alteração da frequência cardíaca, né? Então, a gente, principalmente nesse período inicial, a gente não consegue prescrever exercício pela frequência cardíaca, porque tem a desnervação, né? As catecolaminas agindo aí. Mas no dispositivo, as fibras nervosas estão intactas, né? Pode ou não pode? Então, viu que há uma relação linear, sim, da frequência cardíaca com o VO2. E é interessante nesse trabalho que ele divide os indivíduos em vermelho, são aqueles que têm um dispositivo de assistência ventricular e têm marca-passo, que pode acontecer, né? E em azul, aqueles indivíduos que só têm o dispositivo de assistência ventricular. Então, a ideia pode fazer pela frequência cardíaca, tem uma correlação com o VO2, e o dispositivo ela não influencia no controle autonômico da frequência cardíaca. Então, para finalizar, eu vou citar 2 revisões sistemáticas que a gente tem até o momento. Uma de 2018, para saber se a reabilitação ela ajuda a capacidade funcional. E como desfecho primário, eles queriam saber mortalidade, reinternação e eventos adversos. E o resultado secundário, a capacidade física. Desastre. Porque foram incluídos apenas 2 artigos com 40 indivíduos, isso em 2018, né? Então, a gente não dá para concluir nada. Não teve diferença mesmo em relação ao cuidados usuais, em relação ao VO2. Não teve diferença na distância percorrida do teste de caminhar de 6 minutos. E aí, em 2024, agora, sai uma nova revisão sistemática com meta-análise,
Agora, 12 estudos, com 477 pacientes. Não é também, nossa, mas em comparação a 2018, sim. Os autores concluem que o início da reabilitação é muito variado. Tem estudos mostrando reabilitação ainda no hospital, tem estudo mostrando reabilitação apenas 11 meses depois. O período médio de reabilitação também muito variado. Tem estudos mostrando reabilitação de 2 semanas, estudos mostrando reabilitação de 18 meses. Mas mesmo assim, entre trancos e barrancos, né, houve, sim, um melhor desempenho aí no VO2, no grupo de reabilitação, melhor distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos. E eles concluem que o exercício é geralmente benéfico aos receptores, eficaz na melhora da capacidade funcional, traduzido pelo VO2 e pela distância percorrida do teste de caminhada de 6 minutos, e que a duração e o início da reabilitação é algo que ainda não é padronizado, e que o exercício aeróbico foi o mais utilizado nas intervenções. Bom, nada disso, nada que eu falei, é possível se o paciente ele não achar que ele é protagonista do processo. E aí, mais do que nunca, né? Porque ele tem um dispositivo que ele precisa cuidar. Né? Diferente dos outros pacientes cardiopatas, né? Não tem um dispositivo. Óbvio, tem as medicações, mas não é um dispositivo. E a literatura traz que esses primeiros 6 meses, quando o paciente ele coloca o dispositivo e vai para casa, é um caos, né? É um caos porque eles acham que eles não são capazes de cuidar, mesmo com todo o treinamento. Que eu queria que tivesse psicólogo aqui na sala, porque é muito difícil, né? Então, para tentar reduzir essa carga emocional nesses primeiros 6 meses, um grupo americano, olha que interessante, ele desenvolve um aplicativo. E dentro do aplicativo tem várias explicações. Esse aplicativo ele é conectado a um centro que tem a equipe multiprofissional para tirar dúvidas. E no aplicativo tem fotos, tem perguntas, tem explicações, e é legal até que tem uma parte do aplicativo que o paciente ele pode tirar foto do Driveline e mandar. Porque aí a equipe consegue ver se tem indícios de infecção, por exemplo, né? Que é algo muito, muito, muito comum nesses primeiros 6 meses. Eles fizeram um estudo, um piloto, um grupo com aplicativo e um grupo sem aplicativo, e olha que interessante, em 6 meses há uma menor proporção de pacientes com internação no grupo de intervenção, e eles vão menos para a emergência, né? É algo simples, é possível hoje, inclusive no Brasil, né? Só que esse aplicativo está em inglês, tá? É americano. Então, assim, a importância do paciente se sentir seguro, né? Ele vai aderir mais ao tratamento e vai fazer de forma mais correta. Óbvio, gente, que é muito fácil para a gente falar isso, porque a gente está vendo o aparelho, mas imagine você ir para casa com 2 baterias ligadas no seu coração. Então, assim, é muito louco, né, essa ideia. Essa imagem eu quero que fique na cabeça de vocês, eu já estou terminando. A gente vai sair com um paciente com extrema capacidade de exercício limitada. Né? São pacientes que, por exemplo, ficam meses com balão intraórtico. São pacientes que ficam, inclusive, anos com a dor buta esperando um transplante. E por conta da reabilitação e de melhora da tecnologia, eu devolvo esse paciente para uma sociedade. Né? O paciente vê o filho indo para a escola, né? O paciente almoçar com a família. Isso, no hospital, por mais humano que for, né, uma humanização hospitalar, não é igual. Né? O paciente, hoje, com o dispositivo, ele é pertencente a uma sociedade. E isso é muito importante para o indivíduo. Quero concluir que a capacidade máxima de exercício melhora após a implantação, porém não atinge valores normais. O treinamento é seguro, melhora a função física, a capacidade de exercício e os resultados clínicos são promissores, porém ainda limitados. Chamam a atenção algumas intervenções que na literatura ainda não está muito descrita e muito clara, que é o treinamento muscular inspiratório, o HIIT e a eletroestimulação. Precisa de mais protocolos, né? E eu vou deixar aqui a lacuna da literatura em relação a aumento na velocidade da bomba e melhora o desempenho físico. A ideia é, se eu aumento a velocidade da bomba, eu consigo melhorar o débito cardíaco e o paciente ele consegue atingir níveis melhores de atividade física. Isso é legal, né, Ana? É legal. Só que os estudos
que fizeram isso têm muita instabilidade hemodinâmica, né? Os pacientes, eles fazem hipotensão, eles fazem taquicardia, então ainda não está muito certo na literatura, não. E agora o que estão discutindo é o aumento da velocidade da bomba de forma automática. Isso é interessante. Então, à medida que vai aumentando o exercício, a bomba ela vai aumentando de forma automática, não manual, que normalmente é. Então, isso aí são cenas para os próximos capítulos. Obrigada.